Os lusitanos. Uma resistência fierce contra Roma. Os lusitanos foram um dos povos mais resilientes e corajosos da história da Península Ibérica. Sua história está repleta de bravura, lutas pela independência e desafios contra as forças do poderoso Império Romano. Hoje exploraremos a origem dos lusitanos, como resistiram à dominação romana e as impressionantes táticas de guerrilha que empregaram para defender suas terras. Mas antes de começarmos, inscreva-se no nosso canal, se você é apaixonado por descobrir as histórias esquecidas da história antiga. Também, deixe um comentário nos contando sua opinião sobre a resistência lusitana. Vamos começar. A origem dos lusitanos. Os lusitanos habitavam uma região entre os rios Douro e Tejo, no que hoje é o Portugal atual, e partes da Espanha. Essa área, cheia de montanhas, vales e terrenos acidentados, oferecia uma defesa natural contra invasores externos. Os lusitanos viviam em pequenos vilarejos fortificados, chamados castros, situados em locais estratégicos, o que lhes permitiu resistir durante séculos às invasões romanas. Historicamente, a origem dos lusitanos é um tema que despertou interesse e controvérsias. Segundo o geógrafo Estrabão, os lusitanos eram um povo distinto de outras tribos da península. A arqueologia sugere que os lusitanos tinham origens indo-europeias e foram influenciados pelas culturas celtas que habitavam a região. No entanto, mantinham seus próprios costumes e tradições que os diferenciavam de outros povos celtas, como os galegos ou os cântabros. Durante anos, os lusitanos se destacaram por sua independência e sua habilidade em resistir ao poder de Roma, tornando-se uma das tribos mais temidas da Península Ibérica. Os primeiros conflitos entre lusitanos e romanos. A história da resistência dos lusitanos contra Roma começa após a Segunda Guerra Púnica, quando Roma começou a expandir seu domínio sobre a Península Ibérica. Após a derrota de Cartago, os romanos tomaram o controle dos antigos territórios cartagineses no sul da península, incluindo as regiões atuais da Andaluzia e Valência. À medida que Roma expandia seu domínio, as tensões com as tribos locais, como os lusitanos, aumentaram. Os lusitanos se rebelaram contra a presença romana, tornando-se um dos povos mais ativos na resistência ao domínio romano. Em 194 a.C., começaram a utilizar táticas de guerrilha, atacando as legiões romanas de forma imprevisível e enfrentando-as no sul da península. Em vez de enfrentar o exército romano em batalhas abertas, os lusitanos se especializaram em ataques rápidos e emboscadas, aproveitando seu terreno montanhoso e difícil. Por anos, os romanos tentaram controlar a região, mas os lusitanos continuaram resistindo. Apesar da superioridade militar de Roma, os lusitanos mantinham sua independência, tornando-se um grande desafio para Roma. A longa guerra de resistência dos lusitanos. Ao longo das décadas seguintes, a guerra entre lusitanos e romanos foi feroz. Os lusitanos adotaram várias táticas de resistência que lhes permitiram continuar lutando de forma eficaz contra um exército muito maior. O terreno montanhoso, repleto de florestas e rios, deu-lhes uma vantagem, pois podiam desaparecer rapidamente na paisagem e atacar os romanos quando menos esperavam. As vitórias dos lusitanos sobre as legiões romanas foram numerosas. No entanto, em 179 a.C., o comandante romano Tibério Semprônio Graco conseguiu negociar uma trégua com os lusitanos, buscando pacificar a região. Graco mostrou habilidade diplomática para lidar com os lusitanos, conseguindo que as hostilidades cessassem temporariamente. Apesar da trégua, o conflito não terminou, pois Roma continuou enviando novos governadores que desconsideraram os acordos de paz. Isso gerou um ressentimento entre os lusitanos, que novamente tomaram as armas para defender sua terra. Viriato, o líder imortal dos lusitanos. Um dos momentos mais significativos na história da resistência lusitana foi a chegada de um líder extraordinário, Viriato. Nascido em uma família lusitana, Viriato se tornou uma figura-chave na luta contra Roma. Desde jovem,
Demonstrou grande habilidade para a estratégia militar e um caráter audacioso que o levou a se tornar o líder incontestável dos lusitanos. Em 147 a.C., Viriato organizou uma grande ofensiva contra as tropas romanas na região da Turdetânia, utilizando táticas de guerrilha para desconcertar o exército romano. No seu primeiro confronto, conseguiu uma vitória espetacular, consolidando sua fama e poder entre as tribos ibéricas. À medida que o conflito continuava, Viriato conquistou o respeito e a lealdade de muitos povos da península, tornando-se um símbolo da resistência ibérica. Suas habilidades táticas e carisma o levaram a ser considerado um dos maiores generais da história da Península Ibérica. O assassinato traiçoeiro de Viriato. No entanto, o destino de Viriato foi marcado por uma tragédia. Em 140 a.C., após anos de lutas bem-sucedidas contra Roma, Viriato foi assassinado por 3 de seus próprios companheiros. Esses traidores, subornados por Roma, o mataram enquanto ele dormia, colocando fim à resistência organizada dos lusitanos. Apesar de sua morte, o legado de Viriato perdurou entre os lusitanos e outros povos da península. Seu heroísmo e sua luta pela liberdade continuaram sendo um símbolo de resistência por séculos. O fim da independência lusitana. Após a morte de Viriato, os lusitanos continuaram a resistir sob a liderança de Tautulos, mas sem o mesmo talento estratégico que seu predecessor. Em 140 a.C., Roma retomou a guerra com uma força imparável e os lusitanos exaustos foram finalmente derrotados. A independência lusitana chegou ao fim e a região foi incorporada ao Império Romano. Apesar da queda de sua resistência organizada, os lusitanos continuaram a influenciar a cultura romana e sua história ficou registrada como um exemplo de bravura e determinação diante da opressão. A história dos lusitanos é uma de resistência heróica, bravura e luta pela independência contra o poder de Roma. Apesar das dificuldades e da traição, os lusitanos deixaram um legado duradouro na história da Península Ibérica. Sua luta serviu de inspiração para gerações posteriores, e sua resistência continua sendo lembrada como uma das mais significativas da história antiga. Se você ficou fascinado em aprender mais sobre os lusitanos e sua resistência contra Roma, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de curtir o vídeo. Compartilhe seus pensamentos nos comentários e nos diga qual parte da história dos lusitanos mais te impactou. Você ficou surpreso com a traição que terminou com Viriato ou com o heroísmo desse líder? Estamos esperando suas opiniões. Obrigado por assistir a este vídeo. Nos vemos no próximo.